Olá a todos, eu me chamo Ivan Rodrigues de Moura, irei apresentar sobre uma introdução ao MQTT. O meu orientador é o professor Francisco José da Silva e Silva, que também é responsável por essa disciplina de sistema distribuído, certo? Então vamos lá. Bom, aqui temos um sumário da apresentação, como ela vai decorrer. Temos aqui uma introdução, vamos apresentar o formato das mensagens MQTT, iremos apresentar a estrutura, né, a abordagem de publicar e assinar. Apresentaremos os níveis de qualidade de serviço que é disponível pelo MQTT. Falaremos um pouco de segurança aqui dentro do contexto do MQTT. Apresentaremos o MQTT SN e as implementações do MQTT em si. Beleza? Vamos seguindo. Bom, aqui eu trouxe algumas características do que seja o MQTT. Né? Então, basicamente, o MQTT ele é um protocolo de transporte de mensagens, né? De transporte e enfileiramento de mensagens leves. Ele é um protocolo que ele é bastante adequado para contextos, né? Situações onde os nossos dispositivos eles não têm tanto poder computacional, né? Como, por exemplo, a internet das coisas. Por exemplo, a internet das coisas, temos vários dispositivos do tipo sensores, Raspberries, bom, enfim, dispositivos que não têm tanta capacidade de processamento ali e não pode ter uma sobrecarga ali, né? Então ele foi desenvolvido com essas características. O modelo de comunicação implementado pelo MQTT é um modelo de comunicação assíncrono, né? Então, diferentemente do HTTP, que é um protocolo síncrono, né? Ou seja, no HTTP ele via a requisição e fica esperando a resposta, né? Já no MQTT não, aqui é um assíncrono, onde ele pode executar transmissões de dados ali paralelas. O modelo utilizado pelo MQTT é a publicação assinatura, né? O famoso pub/sub. Irei apresentar mais detalhes disso, né? Onde a gente tem um mecanismo ali intermediário, que a gente chama de broker, né? Que vai intermediar essa conexão entre produtores e consumidores, né? Por isso publicar e assinar. Outra característica é o desacoplamento do produtor de dados e consumidor de dados por meio de tópicos, né? Com essa estratégia de pub/sub, utilizando tópicos, né? O cliente produtor e o cliente consumidor, eles não se conhecem, né? Eles não têm ali um acoplamento físico. O meu produtor ele não precisa conhecer para quem ele está produzindo a mensagem. Ele apenas envia essa mensagem para um centralizador, que é chamado de broker, onde o centralizador ele é responsável por encaminhar essas mensagens para os clientes, né? Por isso que dizemos que temos um desacoplamento, né? O publicador não conhece quem são os subscritores. Baixo consumo de banda de rede é uma outra característica muito importante, principalmente nesse contexto onde a gente tem dispositivo com hardwares muito leves, né? Muito sensíveis. Então, ter um baixo consumo de banda de rede é muito importante, né? Principalmente nesse contexto que eu apresentei. E por fim, né, ele utiliza o protocolo de redes e transporte da arquitetura TCP/IP. Então, toda a comunicação, o transporte da mensagem ela é feita em cima do TCP/IP, né? Então, é uma outra característica aí do MQTT. Vamos seguindo. Aqui representa como que funciona o MQTT, utilizando essa abordagem de publicar e assinar. Temos basicamente alguns conceitos aqui. Temos os publicadores, que são os agentes que geram eventos, né, que geram dados. Podemos aqui ter nessa ponta, por exemplo, sensores de temperatura, né? Sensores de temperatura, eles geram esse dado e vai publicar esse dado em algum lugar. Esse algum lugar é o broker, né? O broker é uma espécie de centralizador, onde ele é o gerenciador, né, digamos assim, que vai receber as mensagens aqui do publicador para encaminhar as mensagens para os interessados, né? O broker ele organiza essas mensagens em tópicos, né? Então, o conceito de tópico o que é? É como se fosse uma segregação de dados. Então, o publicador
ele vai publicar em um determinado tópico aqui. Por exemplo, tópico sala 1, temperatura. E esse tópico aqui ele vai ser responsável também pelos subscritores, né? Por exemplo, o subscritor que quiser receber dados de temperatura produzido aqui nesse tópico aqui, ele vai lá e se subscreve ao tópico. Dessa forma, ele vai começar a receber todo o dado que for publicado aqui, o broker vai encaminhar para os subscritores. Então, resumindo aqui essa abordagem, temos publicadores que publicam em tópicos, onde esse tópico está dentro do broker, onde o broker gerencia esses dados nos tópicos. E temos subscritores, que também subscrevem a esse tópico para receber mensagens. Então vejam que aqui a gente tem claramente aquela ideia de desacoplamento de publicador e subscritor, né? O publicador ele não precisa conhecer quem são os subscritores e os subscritores não precisam conhecer quem são os publicadores. Eu só preciso manter conhecimento de quem é o broker de interesse e qual tópico eu quero trabalhar aqui dentro, né? Vamos seguindo. Aqui esmiuça um pouco mais como é o modelo do MQTT, né, utilizando essa abordagem de pub/sub. De um lado a gente tem o broker, como eu tinha dito, onde o broker ele gerencia os tópicos e os subscritores desses tópicos aqui, né, ele tem que conhecer para quem tem que encaminhar essa mensagem. E do lado esquerdo aqui temos os aplicativos clientes, né, que seriam os publicadores e assinadores de dados. Primeiramente, eles criam uma sessão, né, com o broker, onde é realizada aqui algumas trocas de dados de controle, né? Então, até criar uma sessão. E depois tem a comunicação em si, né? Que ela é realizada toda em cima do protocolo TCP, que é o protocolo aí de transporte de dados. E aqui a nossa aplicação utiliza essas interfaces do MQTT cliente. Por exemplo, se a minha aplicação ela objetiva publicar dados, ela vai utilizar a interface do publish, né? Se ela objetiva publicar dados, ela vai utilizar a interface MQTT subscribe. Isso vai ficar mais claro quando eu mostrar a aplicação em si. Mas vamos seguindo. Aqui temos o formato de uma mensagem MQTT, né? O cabeçalho, quais informações vão no cabeçalho da mensagem e quais são o payload em si, né? O payload é o dado que a gente está enviando, né? Como, por exemplo, um dado de temperatura, um dado de GPS, enfim, qualquer dado que a gente vai gerar é o nosso payload. O nosso cabeçalho, né, diferente do HTTP, onde o HTTP, o cabeçalho tem um overhead muito grande, né? Aqui a gente tem um cabeçalho mais enxuto, né? Mas temos aqui algumas informações importantes. Por exemplo, temos aqui o tipo da mensagem. No MQTT eles trocam vários tipos de mensagem. Eu vou mostrar alguns deles, né? Que é responsável pelo controle desse transporte de dados. Mas enfim, então temos o tipo de mensagem. Temos aqui um DUP, que é um sinalizador para identificar se essa mensagem ela é duplicada, ou seja, se é a segunda tentativa de envio dessa mensagem, né? Temos aqui também informações sobre a qualidade de serviço. Aqui está relacionado à confiabilidade, né? A entrega do dado em si, né? Se vai ser confirmado que a mensagem vai ser entregue, né? Quais os níveis de confirmação. Vou apresentar mais na frente, né? Mas está aqui essa informação no cabeçalho. E o retain é para identificar se vai ser uma mensagem retida lá no broker, né? É outro conceito que eu vou apresentar para vocês e vai ficar mais claro. E é um conceito bem importante e interessante. Mas enfim, a estrutura de uma mensagem MQTT é essa. Vamos tentar adentrar mais a fundo, né, nessa estrutura de mensagem, né? Bom, aqui tem uma explicação, né, um pouco mais aprofundada do que seria cada um daquelas do formato de mensagem do cabeçalho, né? Aqui temos o tipo de mensagem. Aqui temos 15 tipos de mensagens que o MQTT pode trocar. Por exemplo, o connect, quando a gente vai realizar a conexão do cliente com o broker. O CONAC é quando o broker confirma que a conexão foi bem sucedida.
O publish é quando a gente publica um dado. Pullback é quando é confirmação da publicação do dado, né? Confirmação que o broker recebeu. Pullback e pullbrel está relacionado à qualidade de serviço. Eu vou apresentar mais à frente, né? O pubcomp também. Subscribe é quando um cliente quer realizar uma subscrição a um tópico. Subback é a confirmação de que a subscrição foi feita com sucesso. Unsubscribe é quando o cliente quer dessubscrever, né? Ele quer finalizar a subscrição. Unsubback é quando essa finalização de subscrição foi feita com sucesso. E o pingrec e o pingrasp são mensagens de desconexões, né? Também tem esse controle de desconexões. O disconnect é quando o cliente realiza a desconexão. E o 15 é o reserved, né? Então já é um tipo reservado aí para o MQTT. O dup, né, para identificar quando a mensagem ela é duplicada. Por exemplo, o publicador ele enviou uma mensagem uma vez e ele não recebeu a confirmação de que aquela mensagem foi recebida no broker. Quando ele enviar uma segunda vez essa mensagem, né, ela vai ser duplicada, né, porque essa mensagem já foi enviada uma vez. Então esse sinalizador dup ele vai ativo para que o broker entenda que já foi feita uma tentativa anterior de envio dessa mensagem. Os níveis de qualidade de serviço, que eu vou apresentar mais à frente também, né? Mas em resumo, temos 3 níveis aqui. Sem garantia de entrega, né? Ele envia e esquece. Temos pelo menos uma vez, né? E temos exatamente uma vez. Eu vou apresentar mais na frente, vai ficar bem claro, é um conceito bem legal aqui. Retém, né, é um outro conceito, que é o conceito de mensagens retidas, né? Se o broker ele vai persistir essa mensagem por um determinado tempo ou não, né? O restante do cabeçalho aí tá para outras informações que são opcionais aí dentro do MQTT, né? Bom, aqui tem o formato de uma das mensagens que é importante que a gente conhecer, que é o publish, que é a mensagem quando a gente que é a mensagem que é o pacote quando a gente envia, quer publicar um dado em si. Então, o que tem dentro desse pacote? Temos o package ID, que é basicamente um identificador dentro desse contexto, né, que vai identificar essa mensagem. Temos o topic name, que vai identificar em qual tópico essa mensagem ela vai ser publicada. QoS, que vai identificar qual o nível de qualidade de serviço que vai ser considerado aqui, né? Se é pelo menos uma vez, exatamente uma vez, ou ele vai enviar e esquecer, né? A flag, né, do retém, se o broker precisa reter essa mensagem ou não, por exemplo, que está falso. O payload, que é a nossa mensagem em si. Por exemplo, no caso de um sensor de temperatura, ele vai mandar lá a temperatura capturada do ambiente, né? O dup flag, que é verificar se essa mensagem é uma retransmissão de dados, né? Se ela já foi enviada antes ou não, né? O que está falso quer dizer que é a primeira vez que ela está sendo enviada. Bom, aqui só está representando como que é feito essa transmissão, né, do publish desse pacote. O MQTT cliente ele envia esse pacote publish para o broker, onde o broker e um determinado tópico aqui dentro do broker, né, onde o broker ele vai retransmitir esse dado para todos os subscritores que querem receber essa mensagem aqui, né? Então ele também transmite através de um pacote publish, né, para os clientes. Seguindo, né? Outro tipo de mensagem importante é o subscribe, onde basicamente que para receber essas mensagens, né, sobre um tópico de interesse, o cliente ele tem que enviar uma mensagem do tipo subscribe para o broker. Basicamente a estrutura é essa, né? Onde temos o package ID da mensagem subscribe, né? E temos um tópico, um conjunto de tópicos que a gente quer subscrever e qual a qualidade de serviço vai ser utilizado para a subscrição, né? Bom, enfim, o cliente envia esse subscribe para o broker e o broker, em contrapartida, envia um subback para o cliente, informando, ó, para esses tópicos que você quer assinar, eu confirmo aqui que
que foi assinado com sucesso para esses tópicos aqui, né? Por isso ele dá um return code aqui, identificando quais tópicos foram subscritos, né? Bom, aqui tem uma representação de uma linha de vida, né? De como que ocorre a sequência de mensagens desde a tentativa de conexão até a desconexão, né? Então vamos tentar entender. Primeiro, é realizado um TCP connection aqui, né? Que seria para inicializar a conexão TCP entre o cliente e o servidor. Depois o cliente ele tenta iniciar uma sessão com o broker, enviando uma mensagem do tipo connect para o broker. Aí a partir daqui é criada a sessão, né? Onde na sessão pode ser guardada algumas informações, né? Vamos ver mais na frente também. Em contrapartida, o broker ele responde com a mensagem do tipo CONAC, dizendo, a conexão foi feita com sucesso, cara. Agora você já pode subscrever, publicar a mensagem, enfim. Depois, o cliente ele pode enviar uma mensagem do tipo subscribe para se subscrever a um tópico específico, né? Nesse exemplo aqui ele está subscrevendo ao tópico XYZ, né? Então foi lá e subscreveu. Aí a partir daqui começa a linha de vida da subscrição, né? Onde ele vai receber esse tipo de dados, todos os dados que foram publicados nesse tópico aqui. O broker confirma a subscrição enviando um pacote chamado subback. E a partir daqui pode realizar a publicação de mensagem, né? Tanto do cliente para o broker, né? Tanto realizando publish para o broker, para o tópico, quanto do broker recaminhando mensagens publicadas no tópico para o cliente. Quando o cliente não quer mais receber mensagem desse tópico, ele envia uma mensagem de unsubscribe para o broker, né? E aqui morre a linha de vida do tópico, né? Ele já não vai receber mais mensagem porque ele se desescreveu aqui, né? E aí acaba essa linha de vida. Por sua vez, o broker confirma que a subscrição foi cancelada a partir do envio de uma mensagem de unsubback de volta para o cliente. E para finalizar, o cliente pode enviar uma mensagem de disconnect, finalizando a sessão aqui. Então aqui resume um pouco dessa troca de mensagem, né? Aqui eu apresento um pouco do conceito de tópicos MQTT, certo? E como que é essa estrutura, né? Então a estrutura de um tópico MQTT é uma estrutura hierárquica, onde a gente pode quebrar esse tópico a partir de hierarquias, né? Por exemplo, aqui a gente tem vários tópicos aqui que estão instanciados nesse broker. Por exemplo, temos o tópico Scores, Futebol, Big 12, Texas. Temos o tópico Scores, Futebol, Big 12, Texas Tech. Scores, Futebol, Big 12, Oklahoma. E também, então essa é uma estruturação hierárquica, né? Onde tem o Scores, depois da hierarquia vem Futebol, outra da hierarquia Big 12 e a última hierarquia que muda, né? Dá para perceber. E também temos outro tipo de tópico que é Scores, Futebol, SEC, Texas. Então já em vez de Big 12 aqui foi caminhado para o SEC. Bom, é só para vocês entenderem que essa estruturação hierárquica ela me permite fazer algumas coisas, né? Por exemplo, eu posso me subscrever ao tópico específico, né? Por exemplo, Score, Futebol, Big 12, Texas. Pronto, eu vou receber todas as mensagens desse tópico aqui. Mas e se eu quiser receber todas as mensagens relacionadas a Big 12, por exemplo? Como que eu faria? Então aqui a gente poderia utilizar um conceito que a gente chama de widgets, que seria uma forma de usar coringas, né? Que está representado aqui nessas duas de baixo aqui. Aqui a gente assina um tópico específico, né? Não usa coringa. E aqui a gente usa coringa. O que vai acontecer? Quando a gente utiliza esse maisinho aqui, nessa estrutura hierárquica, ela quer dizer que ele vai assinar ao score, /futebol, /big 12, qualquer coisa. Então, qualquer tópico que tenha essa estrutura, mas qualquer coisa na próxima hierarquia aqui, né, ele vai receber mensagem. Então, esse Big 12 fan,
ele está recebendo todas as mensagens relacionadas a Big 12. Por exemplo, ele vai receber mensagem desse tópico aqui, do Big 12 Texas, vai receber do Big 12 Texas Tech, Big 12 Oklahoma, de todos esses Big 12, todos que vem Big 12 e alguma coisa depois. Beleza? Então por isso que chamou de Big 12 Fans aqui, né? E Texas Fans, porque ele é específico desse tópico aqui, né? Agora temos o ESPN, onde ele tem interesse em todas as notícias sobre scores. Então como que ele vai assinar, né? Ele utiliza esse outro coringa aqui, que é o jogo da velha, né? O hashtag. Então o que acontece? Quando eu utilizo esse hashtag, ele quer dizer que eu vou assinar o scores barra agora qualquer coisa com qualquer quantidade de hierarquia. Por exemplo, ele vai assinar todos esses tópicos aqui, ó. Então score, qualquer coisa para cá com qualquer quantidade de hierarquia. Por exemplo, 1, 2, 3. Scores, qualquer coisa, scores, qualquer coisa. Mas isso pode se confundir um pouco com esse maisinho aqui. Mas Ivan, esse maisinho também não é a mesma coisa? Não. Porque o maisinho ele se restringe a uma hierarquia só. Por exemplo, Big 12, ele só vai assinar Big 12 Texas, né? Pode vir qualquer coisa aqui. Mas se tivesse um barra tech aqui depois, ele já não assinaria, né? Porque ele se limita a uma hierarquia depois. Então esse é o conceito de widgets, né? Que é permitir que eu assine mais de um tópico de uma vez, né? Utilizando esses sinais especiais aqui, o maisinho e o jogo da velha. Vamos seguir? Bom, chegamos aqui nos níveis de serviço, de qualidade de serviço, que eu disse que eles são bastante interessantes. O MQTT ele suporta 3 níveis de qualidade de serviço, onde basicamente ela representa a confiabilidade da entrega desse dado, né? Se eu vou garantir que o dado vai ser entregue ou não, né? Ou não, né? Dependendo do nível que a gente vai usar aqui na qualidade de serviço. O primeiro nível é o nível 0, onde basicamente nesse nível 0 ele não garante nem que a mensagem vai chegar lá, nem que a mensagem vai ser entregue. Então, como que é essa mensagem? Como é a semântica dessa mensagem? É que a mensagem ela vai ser entregue no máximo uma vez, podendo nem ser entregue. Então, basicamente, o cliente ele envia a mensagem e esquece. Se o broker receber, beleza. Se não receber, beleza também. Então, temos aqui a linha de vida, né, representando isso. Então, o publicador ele publica a mensagem e já deleta a mensagem aqui. Ó. Não quero nem saber se o servidor vai receber ou não. O servidor, se ele receber, ele publica. Se ele não conseguir receber também, tanto faz. Né? Então, é um nível de que não tem uma garantia de entrega aí dessa mensagem. Né? Então, a semântica é envia e esquece. Envia e apaga a mensagem e esquece. Se receber, beleza. Se não receber, beleza também. A vantagem é que não tem sobrecarga aqui, né? Não temos aí que ficar controlando se a mensagem vai chegar ou não. Alguns cenários são interessantes isso. O segundo nível é o nível 1, onde o publicador ele envia a mensagem e espera o estado da entrega, né? Então aqui ele garante que a mensagem vai ser entregue. Só que tem um porém. Pode ser que a mensagem chegue duplicada lá, né? E o broker ele processa essa mensagem 2 vezes, né? Talvez isso seja um problema, talvez não. Né? Então o que acontece aqui? Então o publicador ele envia uma mensagem para o servidor e fica aguardando a confirmação de que o servidor recebeu essa mensagem, né? Que seria esse pullback. E o que acontece se o cliente não receber essa confirmação? O cliente vai lá e envia outro pacote publish, né? Por exemplo, o cliente enviou um pacote publish com a temperatura tal aqui. Se o servidor não enviar um pullback para o cliente em um determinado período de tempo, por exemplo, depois de 10 segundos, ele vai lá e envia o publish novamente, mesmo se o servidor que já tenha processado essa mensagem. Né? Então, basicamente a semântica é eu entrego a mensagem, mas pode ser que ela seja processada duplicadamente, né? Já é um nível de segurança maior em relação ao outro, né? Que o outro pode ser que nem seja processado, mas vamos lá. O terceiro nível é o nível que garante que a mensagem ela vai ser entregue e que ela vai ser processada apenas uma vez.
né? Então aqui é um nível mais alto, né? E quanto mais o nível, né, maior a sobrecarga, né? Então por isso que a gente tem que, depende do cenário que a gente quer, para escolher qual o nível de qualidade de serviço que a gente vai utilizar, né? Basicamente aqui as mensagens são entregues exatamente uma vez, usando um protocolo de handshake, né, de aperto de mão, em 4 vias. Então, devido ao processo mais complicado, é possível haver atrasos fim a fins maiores. Mas não há mensagens perdidas nesse nível. É aquela coisa, né? Pode ser que o tempo de seja aumentado, né? Porque o maior número de mensagens vão ser trocadas aqui. Temos aqui a troca de mensagem, como que ela ocorre. Então, o cliente ele envia a mensagem publish, utilizando a qualidade de serviço 2, né? Que é exatamente uma vez. O servidor ele armazena essa mensagem, publica essa mensagem para os subscritores e envia a mensagem pullback para o cliente. Ó, eu consegui processar. Aí beleza. Aí o cliente vai lá e envia uma mensagem pullbrel para que o servidor apague a mensagem lá, né? Não vai precisar mais. E por sua vez o servidor envia uma mensagem pubcup para o cliente apagar a mensagem também, né? Então veja que uma maior quantidade de mensagem aqui é necessária para a entrega da mensagem, né? Então temos aqui uma maior sobrecarga, maior tempo de envio, né? Mas é mais seguro, né? Se eu preciso garantir que essa mensagem tem que ser processada apenas uma vez, esse é o nível de serviço que a gente vai utilizar. Sessão persistente, né? Aqui é uma característica onde o MQTT, né, o broker, e mensagens do broker e do cliente, né, são salvos em sessão. Então, basicamente, quais informações são salvas em sessões? Todas as subscrições realizadas, todas as mensagens e um fluxo de dados, né, um fluxo de qualidade de serviço 1 e 2, já que o fluxo de qualidade de serviço 0 a gente não garante, né, mensagem. Então, todas as que não foram confirmadas ainda, elas são gravadas na sessão. E todas as mensagens de QoS 1 e 2 em que o cliente perdeu enquanto estava offline, né? Então, isso aqui é uma característica interessante, que quando o cliente está offline, quando ele reconectar, ele recebe essas mensagens que estão salvas ali na sessão. Outro conceito é o conceito de mensagens retidas. É um conceito muito importante aqui, né? Então, uma mensagem retida é uma mensagem MQTT normal, só que aqui com sinalizador retido definido como true, né? Como foi apresentado lá no cabeçalho. Então, temos lá no cabeçalho essa informação. Então, o que acontece quando esse sinalizador está true? O broker armazena a última mensagem retida e a QoS correspondente para esse tópico, né? Então, isso é importante, por exemplo, quando um novo subscritor ele entra no broker, né? Ele já tem uma mensagem ali para receber, né? Uma mensagem inicial, a última mensagem que foi publicada, né? E não esperar uma nova mensagem do publicador. Por exemplo, temos aqui nessa imagenzinha, né, que representa esse conceito que a gente apresentou de mensagem retida, onde o publicador ele publica a mensagem aqui em um tópico, né, chamado de Fing1 bateria, onde ele está publicando o nível de bateria de um dispositivo, né? Essas mensagens elas estão com o sinalizador retain true, né? Então o broker ele vai salvar a última mensagem. Então o que acontece? Esse publicador ele publicou 3 mensagens com esse sinalizador ativo, onde a última mensagem ela foi retida aqui no broker, que é a mensagem de valor 93 aqui, né? Então um novo subscritor, né, entrou aqui no broker e subscreveu esse tópico aqui, Fing1 battery, né? Então o que acontece? Quando ele subscreveu, ele vai receber a última mensagem retida aqui no broker, que foi essa mensagem 93, né? Então ele já conhece um pouco do cenário ali. Então basicamente esse é o conceito, né? Vamos seguir. Segurança. Bom, segurança aqui no MQTT, ele provém uma segurança básica, né? Que é uma segurança onde ele faz autenticação utilizando usuário e senha, né? Onde elas são transmitidas sempre sem criptografia. Se você quer criptografar, você vai ter que implementar você mesmo, né? O programador tem que tratar isso. Então, para isso, a gente trabalha com alguns protocolos, né, sobre o TCP/IP, com protocolos de tunelamento, né, protocolos seguros, como o SSL e o TLS, né, que são bem conhecidos aí na área da segurança, podem ser combinados aqui
com o MQTT. Então, basicamente, o MQTT ele não tem ciência do que transporta. Portanto, os dados úteis, a gente pode criptografar esses dados, né, para aumentar a segurança ali nesse contexto. Bom, mais algumas informações aqui de segurança, né? Então, o MQTT também dá suporte a alguns conceitos, como monitoramento de conectividade. Então, ele usa aqui mensagem de keep alive para detectar quando uma desconexão do cliente ocorreu, né? Por exemplo, o broker pode detectar a desconexão de um cliente mesmo que ele não envie explicitamente a mensagem disconnect. Por exemplo, o meu subscribe estava lá conectado ao broker e do nada ele caiu, sem avisar nada, né? Sem enviar uma mensagem para o broker. Então, devido a essas mensagens de Keep Alive, né, que ele fica enviando mensagem para verificar se o cliente está ativo ou não, né, ele identifica essa desconexão aqui que ocorreu, mesmo sem a explícita mensagem de desconexão. Disseminação de informações de desconexão entre clientes. Aqui, né, os subscritores eles são informados quando, por exemplo, publicadores eles param de enviar mensagem, né, eles são desconectados. Temos a persistência da assinatura. Então, a assinatura durável que retém todas as assinaturas no broker, né? Então, por exemplo, todas as assinaturas são salvas no broker, permitindo, por exemplo, quando um subscritor, por exemplo, ou um publicador cai, quando o publicador cai, eu reencaminhar toda a assinatura desse publicador para um outro publicador, né, que vai substituir esse publicador que caiu, né? Por isso que a persistência de assinatura ela é interessante aí para a recuperação dessa falha. MQTT-SN. Então, o MQTT-SN, apesar de não ser MQTT, né, tem apenas MQTT no nome, né, ele foi inspirado no MQTT, que a gente acabou de apresentar, só que ainda muito mais leve, né? Por quê? Porque esse MQTT-SN ele é implementado para redes de sensores, né? E sensores são dispositivos muito restritos, né? Então, por isso que eles foram desenvolvidos para redes de sensores, pois há requisitos estritos no tocante ao baixo consumo de energia no dispositivo, largura de banda estreita e conectividade intermitente, né? Então, as conexões elas ficam caindo, perdidas e reconectando. Esse MQTT-SN ele foi projetado para execução com outros protocolos nas camadas inferiores, né, como o CESLOWPAN, né, e protocolos serializados como o padrão I3E 802.15.4. E temos aqui as principais diferenças, né, do MQTT para o MQTT-SN. Então, o MQTT-SN ele utiliza camadas inferiores distintas. Esses protocolos usam camadas inferiores distintas. O MQTT-SN ele usa o Topic ID em vez de Topic Name. Existe uma simplificação das mensagens trocadas entre clientes e brokers. E o formato da mensagem é mais curto, né? Então aqui realmente é um ambiente ainda mais restritivo ainda do que o ambiente que o MQTT trabalha, né? Aqui temos uma tabela comparativa, né, entre o MQTT e o MQTT-SN. Nós temos aqui o tipo de transporte, né, com os pontos de streams. Temos o tipo de conexão, onde o MQTT utiliza o TCP/IP e o MQTT-SN o NoIP ou UDP. A rede, né? Um é Ethernet, Wi-Fi, 3G, o outro já usa o Zigbee, Bluetooth e RF, né? O mínimo de mensagem, o tamanho da mensagem, né? Um usa 2 bytes e o outro 1 byte, né? Que é o mais restritivo aqui, o de 1 byte, é o MQTT-SN. O tamanho máximo da mensagem, um pode ser até 24 megabytes, o outro 128 bytes, né? Bem menor o payload aí, né? Enfim, então todas essas características também são suportadas pelos dois protocolos, né? Como por exemplo QoS, Gateway Auto Discovery, Failback, né? Enfim.